Rondônia, bom dia a todas, a todos, a todes. É uma honra estar aqui, né, nesse palco, porque foi Rondônia que me colocou aqui e representar esse lugar que tem tantos lugares, né? Eu cheguei em Rondônia em 2010, cheguei completamente destruída, né, porque me formei em São Paulo, em economia, na PUC São Paulo, e me achava que, né, era ali o meu lugar, que era ali o centro do mundo. Mas, na tentativa da busca pelo primeiro emprego, frustradamente, eu fui incorrendo em situações que me levaram cada vez num lugar diferente, num lugar de questionamento, né? Mas por que, né, com esse diploma, eu não consigo acessar os mesmos lugares que as pessoas que estavam comigo naquele momento acessavam? E aí uma amiga, né, de tanto eu buscar, chegou: olha, Marcela, meu pai tem uma financeira lá em Rondônia. Quer ir para lá? E aí, naquele momento, né, aquele conflito todo, só vinha o imaginário, mas o que é Rondônia, né? Rondônia eu imaginei, né? Indígena, a onça, tudo aquilo que o estereótipo passa para a gente, quando a gente está num lugar que a gente só acessa isso. E foi quando eu tive essa oportunidade de fazer o trânsito para Rondônia para buscar o meu primeiro emprego como economista. Chegando lá, eu passei a ser acolhida de uma forma diferente, também de uma forma questionadora. Você é barbadiana? Eu falei, meu Deus do céu, mas o que é isso, né? Você é Johnson? Você é Shockness? Você é Maloney? Eu falei, gente, que bombardeio é esse, né? Mas aos poucos eu fui percebendo que isso era uma forma, uma identificação carinhosa da cidade. Aí eu fui perguntar para uma comadre minha, né, a Margot, né, a gente se tornou muito amiga, uma artista plástica, o que é barbadiana? Ela falou, Marcela, são as famílias tradicionais negras da Amazônia. Eu falei, meu Deus, famílias tradicionais, houve um choque, né? Famílias tradicionais, para mim, é os quatrocentões, né? Mas aqui, né, a coisa começou a se estabelecer diferente. E ali eu comecei a pensar, eu preciso conhecer essas pessoas, né? Se eu tenho um rosto parecido com eles, é bom buscar. Mas o universo foi tão favorável que eu passei a reconhecer alguns espaços da cidade. Eu comprei uma bicicleta e comecei a reconhecer o espaço cultural, muita cultura, muitas pessoas, né, que fazem poesia, música, e começaram a me apresentar coisas diferentes, né? Em São Paulo eu não tinha muita ligação, eu tinha uma distância com a cultura e com a arte. Eu não gostava de ir no cinema, eu achava minha realidade diferente. Precisava comer meu arroz e feijão, precisava me formar. Mas ali em Porto Velho, o tempo, né, é uma hora para trás, é uma hora de descanso, sabe, da mente, de descanso do nosso próprio ideal. E eu comecei a, né, opa, vamos ali ver o que está acontecendo. E essas pessoas, né, no meio dela eu conheci Bubu Johnson e Junior Johnson. Bubu Johnson é o Jesuá Johnson, né? Eu falei, nossa, tem um Jesus na Amazônia, meu Deus, que loucura. E aí esse pessoal, eu falei, olha, estão falando que a gente é parente aí. Ele falou, pois é, chegou em casa que tem uma pessoa muito parecida. E era você. Eu falei, bom, e aí? Ele falou, vamos lá para casa? E foi quando eu acessei o quintal dos Johnson e passei a viver aquela realidade cultural, né? Eles chegaram no início do século, né? O avô, né? O seu Norman Johnson, e eles começaram a trabalhar na madeira mamoré, um lugar de poder da época, um empreendimento de poder da época, né? Então tudo isso para a cidade, você imagina como foi uma quebra também no estigma do negro, né? Porque eles passavam a assumir um lugar de poder. Então para a cidade naquela época já era uma quebra. E quando eu chego com a minha cabeça, com o meu imaginário, também foi outra quebra, né? Famílias tradicionais negras, e sou absorvida dessa maneira carinhosa por essa família. Mas dentro da família, né, a Ana Aranda, que é a esposa do Bubu, é jornalista, ela falou, olha, tem muito negro aqui, Marcela. E eu falei, meu Deus, né? Tem muito negro aqui. Eu imaginava tudo, mas menos isso, né? E não imaginava também começar a repensar essas minhas situações, né? Em São Paulo, o único emprego que eu tive como economista foi de call center. Olha que voz linda, que bela voz. E lá eu estava tendo uma outra oportunidade de pensar essa situação. E ali eu comecei a ver que Rondônia começou a me ensinar. Ali o maranhense, o paraense, o amazonense. Gente, em termos de negritude, é uma cidade cosmopolita. Aliás, é um estado cosmopolita. Até eu conhecer o Vale do Guaporé, né? O Vale do Guaporé me apresentou o Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé, que é uma festa que eles flutuam por 45 localidades ali, 55 dias ali, atendendo as comunidades na espiritualidade, levando a cultura. E eu comecei a perceber, gente, quanta cultura
e pouco crédito para um lugar, né? A gente consegue ver só as situações ruins, mas não conseguimos absorver as coisas boas que a terra nos apresenta. E eu comecei a perceber também essa identidade, né? Que como ela fica a desejar no plano ali quando a gente está em São Paulo, quando a gente está em outro lugar do Brasil. Rondônia tem uma identidade negra muito forte. Quando eu falo que a Amazônia é negra, é um processo de autoafirmação importante, até mesmo para que nós que estamos lá, a gente se reconheça como negro. Porque eu venho de uma estrutura embranquecida, né, contra as cotas, uns absurdos muito grandes em relação à minha própria identidade. E quando eu chego ali e percebo que a terra estava me ensinando a me comportar como uma negra, porque quando a Margot, né, chegou a me pintar como barbadiana, e ela pintou com um pescoço longo. Eu falei, mas gente, por que um pescoção assim? Ela falou, porque um barbadiano anda assim. Ele chegou assim, com o pescoço, como um refugiado também, como um imigrante. E eu cheguei naquela terra num misto também de situações, né? Uma refugiada sem emprego, vamos dizer, né? E que começou a entender. Mais tarde eu entrei no governo, achando que eu ia resolver os problemas econômicos, mas não resolvi. Eu vi que ser um negro também em lugar de poder é uma dificuldade. E dali eu resolvi comprar a primeira câmera fotográfica, porque eu queria registrar para minha família que estava muito longe, o que eu estava conhecendo, e queria também mostrar para mim alguns aspectos que me faltava, essa questão do espelho. E comecei a fotografar, a viajar, né? Todo o dinheiro que sobrava eu ia dar uma volta, uma banda, perguntava para as pessoas, o que tem aqui? E comecei a entender que esse era o trânsito necessário no começo. Dali veio toda a situação a favor, né? A oralidade daquelas pessoas. Toda história eu cabia numa. Toda história também era uma própria história, porque se você for pensar a questão do negro no Brasil, eu encontrei ontem uma moça, ela falou, nossa, você é parecida com a minha amiga aqui. Eu falei, bom, a gente também tem que se tratar como parente, como os indígenas se tratam, porque a gente não sabe. Eu estou lá com os Johnson, eles mesmos falam, a gente não sabe de nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente que tudo é muito possível quando a gente está nesse lugar, né? Aquele lugar que é para nós. Então, quando comecei a viajar e perceber essa oralidade, começou a me dar uma força, a entender que o suporte principal daquele trabalho seria o reconhecimento. Por isso, reconhecendo a Amazônia Negra. Ali no Vale do Guaporé, uma das identidades mais fortes, né? Ali, o Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé, também é Teresa de Benguela. A gente não fala sobre essas questões. Na escola não tive muito. O zumbi, mas o zumbi sempre vinha em tamanho menor, o açoite vinha em tamanho maior. Teresa de Benguela é uma força da Amazônia, que pouco é falada, né? Eu tenho, hoje, dentro do meu processo fotográfico, eu compreendo a música, porque nem tudo para mim pode ser fotografado. Às vezes, uma música resolve o problema da imagem. Quando vi Teresa, meus olhos eram estúpidos. De novo vi Teresa, meu negro vira o mundo. Lá pras bandas do Guaporé, conheci a terceira Teresa. Lá pras bandas do Guaporé, Rainha Teresa, vem do Atlântico samba. O samba. Gente, tudo isso foi Rondônia que me apresentou. E eu queria ser só uma economista. Mas hoje eu relaciono a economia com todo esse arcabouço que eu tenho que administrar, que são as potências, as potencialidades do corpo negro. Eu imaginava que o negro era um só, mas é muito. Ali, a região me ensina o maranhense, a pegada do maranhense, a pegada do paraense, e tudo confluindo numa terra só, de direitos, que são dos indígenas. Eu falo, a América toda é indígena. É besteira falar que a Amazônia é indígena, porque a América toda é indígena. Mas é importante dizer que a Amazônia também é negra. Até mesmo porque a gente começa a repensar muitas relações que a gente pensa do desenvolvimento. Eu, como economista, aprendi todos os modelos econômicos, menos aquele que eu deveria aprender, que é o que? A escuta. Hoje eu chego nessa terra, eu desdobro ela para Amazônias. Eu acho muito complexo falar que a Amazônia é pensar nela no singular. Mas pluralizar seja o caminho da gente entender que tudo está aqui para que a gente possa, sabe, consolidar dentro da nossa mente, das nossas potencialidades.
Quantas imagens a gente deixa de falar, como Teresa de Benguela, que é uma, mas tantas outras imagens, os barbadianos é outra, né? Tantas culturalidades. Por que a gente não... O direito do Rio, né? Então, é uma felicidade hoje estar aqui no TEDx e ver companheiros de Rondônia, ver companheiros da Amazônia, da luta, dizendo por si. Hoje eu trabalho entre madeira de dentro e madeira de fora, porque essa relação do estrangeiro, ela se anula quando a gente se enraiza. E eu me sinto completamente assim, enraizada nessa terra. O manto do mato é verde, da cor que se pinta um bar. O manto do mato é verde, da cor que se pinta um mar. A natureza é quem manda carcará. A natureza é quem manda carcará. É quem manda, é carcará. É quem manda, é carcará. Gente, Rondônia existe. A Amazônia Negra existe, a América Indígena, ela não só existe como lá é. A gente precisa lutar por mais. E o meio ambiente é muito mais do que a Amazônia. A gente vive pensando no meio ambiente, Amazônia, não. Eu acho que esse foco ele já é nosso, mas a gente deveria pensar o meio ambiente como um todo, como o Brasil. São Paulo tem meio ambiente, mas tem um rio morto no meio da cidade. Por que não reavivar esse... Antes de pensar qualquer preocupação, é pensar no lugar que a gente está. Isso a gente pensou no festival o ano retrasado, né? Que a gente tem lá uma fotografia em tempo e afeto. Quando a gente pensa que afeto é tempo, desafeto é pressa. Afeto é tempo, desafeto é pressa. Quem me ensinou isso é a Rondônia. Porque a gente anda lá a passos lentos, mas seguros. Pisando numa terra que é nossa, por direito. E todos estamos lá para tentar ir para frente juntos. E é muito bom ter vocês como pensadores, como ativistas, como pessoas que estão aqui abrindo a escuta e abrindo um caminho inteiro para a gente pensar junto. Axé, salve Rondônia, salve a Amazônia!